A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Vida e Literatura, por Bernadette Lira. Os peitos caídos, o cabelo castanho dourado tingido de tufos cinzentos, os braços cobertos de manchas marrons, as costelas desenhadas por baixo da blusa. Quem olhasse para ela via a dança das sombras. Eu fingi que não via. Upiana, 2019. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou a Carolina Fiorati e você está ouvindo mais uma edição do Universidade 93.7. E aqui comigo para apresentar o programa de hoje está Marcelo Canquerino. Olá, Carolina. Olá, ouvintes. Um ótimo dia para todos. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Bernadette Lira. Ela é escritora, formada em letras e doutora em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Também possui um pós-doutorado pela Université René Descartes, Sorbonne. A Bernadette também integra a Academia Espírito Santense de Letras e é professora emérita do programa de pós-graduação em Comunicação Audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela já escreveu mais de 11 obras literárias, entre romances, novelas, contos e livros de não ficção. Olá, Bernadette, como vai? Muito obrigada por estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, esse lindo auditório que está espalhado por aí e que ouve vocês. Bom dia, é um prazer estar aqui falando para todos. A Descoberta, por Bernadette. Conceição da Barra é essa cidadezinha à beira-mar que carrego no coração, para sempre, como uma cicatriz deleitosa. Eu me lembro de cada detalhe dela, de cada amoroso detalhe que me rodeava, da infância à juventude. O que não consigo lembrar é qual foi o primeiro momento em que tomei consciência de mim. Saber o exato instante em que brota a própria consciência. Isso é uma proeza que eu penso que, por mais que se esforce, nenhum ser humano consegue alcançar. Crônica Pode Ser Qualquer Tarde, do livro Água Salobra, 2017. Bernadette, para começar e para que o nosso público possa te conhecer mais, gostaríamos de saber sobre sua vida antes de se tornar escritora. Como que foi sua infância, sua adolescência, início de seus estudos e etc. Eu nasci em Conceição da Barra, é uma cidade pequenininha do Espírito Santo que fica encostada na Bahia, lá pelo lado do mar. É o último município do Espírito Santo antes da Bahia. A gente faz limite lá, tanto que o meu sotaque mesmo tem andado o mundo todo. Meu sotaque ainda é esse sotaque da Barra, da minha cidade. Eu sou maluca pela minha cidade. Eu acho que a gente tem que ter um amor eterno pela cidade que a gente nasce, que a gente já é fruto daquilo, né? Lá não tem montanha. Eu só fui conhecer montanha quando eu vim a Vitória, a capital do Espírito Santo. Lá é tudo mar, areia e foz de rio. Então você vê, é uma pontinha de areia assim, imprensada. O vento sul, o vento nordeste, o pôr do sol, as barquinhas, o mar batendo, o farol acendendo e apagando. Isso tudo é a minha vida, isso tudo é a minha infância. É disso tudo que eu sou feita. Eu sou feita daquela areia, da água salobra, que é até o nome de um livro meu, de crônicas, que é aquela água que tem um gostinho de sal, porque não dá para fazer de diferente lá. Agora não, mas no meu tempo de criança era isso, como você perguntou. E tudo plano. Então, eu acho que essa ideia de horizonte sem fim, de céu encostando no mar, e de mar batendo na areia, e a gente pisando naquela areia, e o rio desembocando ali do nosso lado, acho que isso tudo marcou minha vida, minha maneira de ser, meu extremo desejo de liberdade. Eu sempre fui uma pessoa de extrema liberdade, sempre fiz o que eu bem entendi na vida. Estou muito feliz com isso. Estou com meus 82 anos, muito feliz da vida por ter escolhido esse caminho. Mas isso tudo, estou dizendo, não para enfeitar. Estou dizendo porque isso faz parte realmente do que eu sou. Faz parte da minha escrita, da minha vocação, da minha vontade de viver. Agora, já entrando na escrita, sua primeira obra foi um livro de contos publicado em 1981, certo?
a chamada As Contas no Canto. Mas quando a senhora se descobriu escritora e como foi esse processo? Ah, linda pergunta, porque eu aprendi a ler aos 5 anos de idade, quase que sozinha, melhor dizendo sozinha, porque ainda não tinha idade para entrar no curso primário, que entrei com 7 anos. Mas eu tinha um vovô, era um senhor baixinho, filho de uma filha de uma ex-escrava. Ele aprendeu desde muito cedo a ler, a brigar pela vida, veio lá do sertão de Itaúnas. E aí meu avô era autodidata. Desde que eu me entendia, eu ficava louca pela grande estante que ele tinha na venda. Ele tinha uma lojinha, uma vendinha, como se diz no interior, de secos e molhados, onde ele atendia todo o povo preto do Sapé que gostava dele, confiava nele, porque era filho de gente que eles conheciam. E aí meu avô tinha essa estante, cheia de livros em francês, livros em espanhol, porque ele falava francês e espanhol, autodidata, aprendeu quase que sozinho, lendo e trocando ideias com pessoas de longe. Enfim, aquilo foi me fascinando. Eu já era pequena, com uns 7 anos mais ou menos, eu já me sentava embaixo da mesinha que ele tinha de escrever, com os livros dele. Então foi aí, eu embora não soubesse ler, só o prazer de folhear aqueles livros, e aqui e ali eu distinguia algumas palavras, aqui e ali aquelas revistas antigas. Meu avô também tinha um cineminha no interior. Desde então, eu fui desenvolvendo esse gosto por contar histórias, por entender palavras. Eu fiz das palavras e das imagens todo o meu acervo, toda a minha sensibilidade voltada para aquilo. Então, só podia ser na vida ou cineasta ou escritora. Então, eu escolhi, depois que podia, ser professora de cinema e escritora. Assim, eu dividi bem esse comecinho. E minha primeira obra, quando eu conseguia escrever já, foi uma peça de teatro. E eu digo, graças aos céus, que sumiu, os cupins comeram, porque senão hoje você já pensou o que seria aquilo, se alguém resolvesse publicar. Todas as personagens começavam pela letra Z. Não me perguntem por quê, eu não sei. Era um fascínio que eu tinha pela letra Z. Bom, essa foi a minha primeira peça literária, na verdade. E daí para frente, eu não parei mais. Nossa repórter Amanda Capuano conversou com uma especialista na obra de Bernadette. Ouviremos Bárbara Heller, doutora em Teoria Literária pela Unicamp e autora do artigo Literatura ou Lição de Vida, uma proposta de análise de Upiana, de Bernadette Lira, publicado na revista Fernão. Quando leio as obras de Bernadette Lira, reconheço partes de sua história de vida, que costumam ter Conceição da Barra, a cidade onde nasceu no estado do Espírito Santo, como ponto de partida. Em Água Salobra, de 2017, um tributo a esse lugar permeado de saudades e de afeto, confessa a página 24. Entendo que minhas incursões ao passado podem parecer tediosas àqueles que se encontram blindados contra essa necessidade de busca. Para quem escreve, porém, o fenômeno é perfeitamente normal, pois que a literatura nada mais é que a perpétua procura de anomalias nas lembranças de cada escritor. Mas não é apenas de seu passado que Bernadette Lira escreve. Ela também caminha pelos muitos séculos anteriores ao nosso, quando havia guerras marítimas, caravelas, disputas por terras recém-conquistadas, amores clandestinos e arranjados. Luísa Grimaldi, uma das primeiras mulheres a comandar o Estado brasileiro no século XVI, não por acaso o Espírito Santo, é a protagonista de A Capitoa, de 2014. Mas também temos Joana, mulher comum e contemporânea, que adere à ideia do marido para um singelo piquenique, no Parque das Felicidades, conto que também dá nome ao livro de 2009. Transformado pela chuvarada, o antes bucólico parque transforma-se em terreno alagado em um imenso mar de cristal, e o lago, até então inofensivo, engole o corpo de seu marido empurrado pelas mãos da esposa. São esses desfechos surpreendentes que caracterizam boa parte de sua produção literária, especialmente os contos. Majoritariamente muito curtos, expressam com destreza a vida e seus lados mais iluminados, mas também os mais sombrios. Ler Bernadette Lira é sentir, muitas vezes, um nó no estômago.
Reportagem de Amanda Capuano. Como foi dito anteriormente, a senhora já escreveu contos, crônicas, romances e até livros de não ficção. Mas conta pra gente qual foi a obra mais marcante que você escreveu e por quê? Bom, eu não tenho muita escolha entre os meus filhotes, não, né? Que são os meus livros. Eu gosto de todos, é engraçado. Eu sinto um prazer enorme em escrever. Tem escritor que diz que sofre, né? Como eu sofro para escrever, eu não. Eu me sinto muito radiosa, muito feliz quando eu estou escrevendo. É uma alegria só escrever. Então, eu gosto de todos eles. Eu não posso escolher esse ou aquele. O meu primeiro livro, As Contas no Canto, ganhou um prêmio muito importante na época da Associação Brasileira de Imprensa do Rio. Então, fiquei até surpresa, porque eu, cá do interior, mandei aquelas historinhas, aqueles continhos, e ganhou o prêmio. Então, aquilo alavancou, né, a minha vontade de aparecer, né? Cada vez mais. Então, eu gosto desde aquelezinho até o último, o Upiana, que é um livro que foi a distinção de Upiana entre 1.800 e tantos livros. Eles selecionaram 15 romances, o Prêmio Oceanos, que é um prêmio internacional, e o Upiana estava no meio. Então, esse ano, 2020, foi a glória, ver o Upiana assim, aparecendo em todo quanto é canto, né? Na mídia internacional, o nome do livro, coisa que eu nunca tinha pensado realmente. E é um romancezinho, é um romance bem mais atual, sobre, na verdade, eu estou abordando ali o suicídio de uma velhinha de 70 anos, pela solidão. E crônicas, agora eu tenho uma coluna no Jornal de Vitória. Então, a crônica, escritor amigo meu até batizou, disse que não são crônicas de Bernadette, são croniquetes, porque já tem minha marca registrada. Na verdade, eu faço romance, sim. O Piana, por exemplo, é um romance, mas eu me considero uma contista, porque eu escrevo coisas muito rápidas. Eu escrevi no Rio, esse da José Olímpio, Corações de Cristal, ou A Vida Secreta das Enceradeiras, que diz respeito a mulheres. Do começo ao fim, começa com uma menina e acaba com uma velhinha. A personagem mulher está muito presente nos meus livros. E o feminino também. O feminino, aí já independe de ser sexual mulher. São muitas as formas de magia que rondam a humanidade. Os nossos ancestrais delas sabiam e as praticavam. Os sacerdotes do Antigo Egito erguiam folhas de ouro para o sol poente, crentes que assim uma deusa ia chegar em busca daqueles tesouros finos e engolir o astro-rei, provocando a noite e o sono sobre a terra. E quem viu Thor deve lembrar daquela ponte de arco-íris que os deuses atravessavam sempre que eram invocados pelos vikings. Crônica de Magia e de Afeto, publicada na Gazeta do Espírito Santo em 2014. Quais são os autores que mais te inspiram? Tem algum que influencia suas obras? Vou citar minha poeta predileta no Brasil, Cecília Meirelles. Incontestável. É ela quem consegue me trazer uma certa musicalidade para o que eu escrevo. Porque, segundo os críticos, minha obra tem muito ritmo. E tem mesmo. Eu escrevo, mudo palavras, jogo palavras fora, boto outras palavras, até que a frase esteja ritmada, no meu gosto. E essa asa ritmada vem da Cecília Meirelles, sem dúvida. Agora, romancista, eu sou fã do Nabokov, que escreveu Lolita, mas não é por Lolita, que é uma obra menor dele, é mais famosa, mas é menor. Todos os outros romances, Ado Ardor, que é um romanção, grossão, maravilhoso. E também, vocês vão dizer, mas todo mundo de fora do país, não, tem do Brasil também, mas deixa eu falar os meus prediletos. Nabokov, Luiz Quero com as Alices dele, que a Alice não é uma história infantil, Alice é profundo, Alice é maravilhoso, eu leio e releio Alice sempre, gosto demais. E um contista americano pouco conhecido, mas bem que quebrou todo aquele romance, toda aquela literatura realista americana, ele quebrou, chama-se Donald Barthelme, com City Life.
Primeira vez que eu peguei aquele livrinho, fiquei encantada. Aquilo era o que eu queria fazer. Ele trabalha com uma espécie de surrealismo urbano, que eu acho que é mais adaptado do que aquele intimismo, que eu não sou muito do intimismo. Esses são os que fizeram realmente a minha cabeça. Mulheres de Bernadette. Na última noite em terra, às vésperas do embarque, eram poucos os convidados à mesa. Havia damas vestidas de seda, cavalheiros com botas e plumas no chapéu, um clérigo e 2 freiras. O lugar de honra permanecia vazio. Até que, finalmente, a porta da rua se abriu. Vasco entrou. Todos fingiram alegria. Luís apertou as mãos. Vamos mesmo partir? Se já sabeis, senhora, por que perguntais? Gravuras circulavam nas feiras. Uma terra farta como um paraíso que com um piscar de olhos pode virar um inferno. Romance A Capitoa, publicado em 2014. Grande parte de suas obras são protagonizadas por personagens femininas, como no romance A Capitoa. Qual a importância, principalmente nos dias de hoje, de trazer esse protagonismo feminino nas suas histórias? É tão importante, né? Porque hoje, assim, nesse século XXI, nós estamos emergindo um outro aspecto identitário das criaturas. São questões muito importantes, já que eram abafadas ou ditas a meia voz, ou vistas a meia luz, e que hoje se fala abertamente, porque está na luta, né, do dia a dia, faz parte, é o tempero, né? A luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra o machismo. Então, nós estamos também, como escritora, eu me sinto mergulhada nesse universo. E como eu venho há muito tempo falando sobre mulheres, acho que já era essa sementinha lá da vontade de fazer valer a presença do feminino na arte, no que eu podia fazer. O que eu posso fazer é o mínimo, mas eu tenho que fazer bem. E é isso, é falar de mulheres, né? Como te disse, o Corações de Cristal é todo em cima de vidas de mulheres. A Capitoa são 3 mulheres que vieram do outro lado do mar. O livro já abre assim. A figura da mulher, para mim, é muito importante. Até meu Memória das Ruínas de Creta, que é um livro que foi indicado por Jabuti também, o Memória das Ruínas de Creta, que é um livro um romance todo passado, misturando coisas da cidade de Vitória com Creta, a cidade mítica do Minotauro, até ali tem a figura de Ariadne. É uma figura importante. Esse tecido das mulheres índias que habitavam o local, antes de ele ser a cidade. Tudo isso é muito importante, está tudo ali. Inclusive está ali minha condição de mãe, que eu perdi um filho com 32 anos, lindíssimo, né? Faixa preta de judô, perdi num acidente brutal, um acidente de carro. Então, ali, nessa Memória das Ruínas de Creta, eu sou aquelas ruínas. Então, até aí, a mulher está presente, com as suas dores de maternidade ali. E outras alegrias também, e outras dores também. Estrelas caindo, são estrelas caindo. Uma chuva de estrelas de nomes chineses, gregos, árabes, latinos, indecorosamente, indecorosamente. Uma chuva descarada de estrelas despencando dos 4 cantos do céu. Às vezes, dão uma paradinha, uma trégua enganosa, e então, loft, despencam, rolam na noite negra como manteiga negra, lá fora. Estou no escuro, vertigem, estou só no escuro, mas tenho essa verdade como um sol na cabeça. A Panelinha de Breu, 1992. Bernadette, muitas das mulheres de seus livros são inspiradas em figuras históricas capixabas. A senhora poderia comentar sobre algumas delas? Além disso, poderia falar um pouco sobre a importância de trazer o contexto histórico regional nas obras? Ah, claro. Eu tenho um livro chamado A Panelinha de Breu. A Panelinha de Breu é Maria Ortiz. Maria Ortiz, no século XVII, 1624, os holandeses invadiram a ilha de Vitória.
Eu não sei o que eles queriam aqui, porque só tinha limão, mosquito, etc. Mas, de toda forma, eles invadiram. E diz a lenda que quando eles estavam subindo para tomar a vilazinha, uma mulher chamada Maria Ortiz, uma moça, pegou um balde de água quente, de água fervendo, jogou na cabeça deles, e eles fugiram disparados. Essa história é fantástica, porque nunca vi uma menina, uma moça frágil, pegar um balde de água quente e botar para correr um bando de soldados de capacete, arma e tudo mais. A partir dessa história que rola, que é mítica, não deve ter sido assim, não deve ter havido isso, nem se sabe se ela existiu, eu criei uma outra história em cima dessa personagem. Ela virou nome de tudo aqui, escola, estádio de futebol, enfim, tudo que pode ter, ela é uma heroína capixaba. Eu respeito isso, mas eu não pude deixar de brincar com essa ideia de uma mulher botar para correr um batalhão bem incapacitado de bota, porque os holandeses naquela época, nesse século, eles eram os soldados mais aparelhados de toda a Europa. E ela bota para correr. Então, qual foi a solução que eu dei? Aqui vocês vão entender um pouquinho essa mistura que eu faço do feminino com mulher. A minha Maria Ortiz é uma travesti no meu livro. E ela está representando a vida da Maria Ortiz. Então, é assim que eu trabalho com essa ideia. Nunca o realismo no e cru, porque eu acho que o realismo no e cru não existe mesmo. Até tem quem faça, mas eu não faço. Então, essa ideia é quebrada aí. A história do Espírito Santo está presente no livro, na panelinha de Breu, mas está presente através de quase uma paródia. Então, a literatura me permite fazer essas brincadeiras. A paródia, segundo Nabokov, é a rainha da literatura. A possibilidade de você fantasiar, de você brincar com aquilo que realmente dizem que existiu, porque nem mesmo essa credibilidade pode ser total, porque você não sabe realmente se aquilo existiu. O passado é o que a gente diz que o passado foi. A vida acadêmica de Bernadette. Além de registrar seu nome na literatura brasileira, Bernadette Lira também tem uma carreira acadêmica admirável. A escritora deu os primeiros passos na docência na Universidade Federal do Espírito Santo, dando aulas de letras, e pouco depois migrou para a comunicação. Hoje, ela é dona do cobiçado título de professora emérita da UFES, e sua importância por lá é tão grande que o prédio de pós-graduação em estudos literários da faculdade foi renomeado em sua homenagem. Sua segunda casa é a Universidade de São Paulo, onde se doutorou em cinema e foi convidada a dar aulas como professora colaboradora, depois de voltar do pós-doutorado na França. A minha vida na UFS foi maravilhosa também. Eu dava aula para graduação, eu nunca dei aula, dei alguns cursos livres para pós, mas porque eu estava em São Paulo, na USP, aí eu vim, logo depois que foi criada a pós de letras, aqui. E agora eu estou dando aula como visitante da pós-graduação em comunicação. Estética da cultura queer, eu gosto muito desse estudo, é um tipo de estudo que me agrada demais, exatamente por essa liberdade que confere a você. E a UFES é muito democrática, ela é uma universidade de luta, uma universidade que está sempre em primeiro plano, quando aparece qualquer coisa ela está lá. E é isso, a minha vida agora é essa, de uma senhora, uma velha senhora meio complicadinha, mas que está aí na luta. Estou aqui e estou dando aula. Essa é a minha vida na UFES hoje. A UFES é a minha casa de origem, como a USP é minha casa também, me abrigou durante muito tempo. São casas que você vai frequentando, sua mente vai guardando pedaços, fragmentos aqui e ali delas. Fazem parte da gente. E chegamos ao final de mais um programa Universidade 93.7. A entrevistada de hoje foi a escritora Bernadette Lira. Muito obrigado, professora. O microfone agora está aberto para suas considerações finais. Eu adorei ser entrevistada por vocês. Anteontem eu dei uma entrevista para a Rádio UFES,
Por acaso, vocês entraram logo hoje. Então, eu estou na semana de dar entrevista para os alunos das diversas universidades. Eu estou feliz com isso. A apresentação foi de Marcelo Canquerino e Carolina Fiorati. Produção de Maria Eduarda Nogueira. Edição de Caio Santana. Repórter Amanda Capuano. Coordenação de André Neto. O arquivo deste programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e um bom dia. Marcelo, temos uma surpresa final. A professora Bernadette Lira fará a leitura de um trecho de uma de suas obras. Eu fico por aqui e vocês com a professora Bernadette. Um bom dia a todos. E vou ler para vocês do Jardim das Delícias. Ele se chama Lobos Essenciais. Eu tenho lobos em minha casa. Tem quem estranhe. No entanto, eu me dou muito bem com meus bichos. São ferozes, é verdade. Isso convém a lobos. E demais, são educados. Tão finos que dá gosto ver com que classe, com que savoir-faire devoram um a um os cordeiros dos meus vizinhos, lanugentos e adocicados. Entre todos eu tenho o meu predileto. Veio com pedigree. Tem o pelo mais cinza, o rabo mais longo, os dentes mais duros e um nome respeitável e famoso. Chanudeu Beterrene de Vigo. Eu costumo chamá-lo de Manu. Quando a noite é de lua, está claro que não enxergamos a lua, pois a fábrica constrói para nós um outro céu de fuligem de gases. Mas quando a noite é de lua, encenamos uma pequena comédia. Oh, que noite belíssima de lua, eu exclamo. Chanu uiva, rodeado de toda a alcateia, o focinho apertado para o alto, como seta de seda pronta a ser desfechada. Nada soa mais encantador. Os vizinhos, nessa ocasião, têm a oportunidade de invocarem a lei do silêncio. Como antes, entre faixas de algodão pintadas, invocaram a da poluição. Mas nem eu, nem nenhum de meus lobos jamais damos qualquer atenção aos vizinhos. Duvido que os vizinhos consigam deixar de invejar a perfeição e a técnica de um só. O comprimento exato da cauda, a crueldade essencial dos olhinhos, o brilho como faca dos dentes. Sobretudo a elegância, de onde goteja a morte. A elegância carnívora com que se atiram sobre os cordeiros, que balem estupidamente, sem o menor brilho. Essa é Bernadette. Vida e Literatura, por Bernadette Lira. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.